noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Que alegria poder estar com vocês nessa noite, vivenciando mais esse podcast. Se você está aqui e está assistindo conosco, dá uma olhada aqui embaixo, ó, em todas as plataformas e app que você pode estar conosco. No Instagram, no YouTube e agora no Spotify. Se você tem algum desse, já nos procura, clica lá no Spotify, nós vamos estar como Podcast Pode Viver. No YouTube nós vamos estar como douglasmorais.gg. Não tem o ponto. Atira o ponto, eu errei. Meu Deus, é costume. Douglas Morais GG. E o GG é sem E, GG 2G mudo. E no Instagram estaremos como Podcast Pode Viver. É tanto GG aí que eu já tô achando que tá um X extra G aí. E no nosso Instagram você tem os cortes, você tem publicações, tem frases, tem histórias do convidado, tem interação conosco. No Instagram você tem todo o conteúdo na íntegra. Você pode assistir isso aqui em qualquer momento, totalmente na sua casa. E também você tem o Spotify agora, que você pode escutar no carro, pode escutar na sua casa, limpando, fazendo, trabalhando, organizando, aonde você quiser. Hoje o Pode Ver está com você. E hoje, nesse podcast, eu tenho essa amiga, essa irmã, a nossa, como posso falar, empreendedora também. Da botânica, que você escuta tanto a gente falar aqui. Hoje nós estamos aqui com a proprietária, com a empresária, com a mãe, com a esposa, com a filha, com a campista. Meu Deus, é muita coisa. Tudo bom, Lu? Como que você tá, minha irmã? Douglas, graças a Deus. Um prazer estar aqui contigo. Meu Deus, Lu, uma alegria minha poder estar aqui com você. Um dia eu falei isso pra Aline. Você e a Aline, eu falo Aline do Gás, mas eu acho que... Vocês são duas mulheres que nos apoiou sempre em tudo, sempre esteve com a gente, está conosco aqui no podcast, está conosco nas nossas missões, né? Uhum. Eu falo assim, o Moriá, você sempre esteve com a gente, chegou o Caetano agora, não deu para estar nas nossas últimas edições, mas em todos os eventos, você, o Renan, toda a família Biancato, assim dizendo, mas vocês duas sempre estiveram participando, sempre dizendo sim. E é muito bom ter você aqui, minha querida. Meu que Deus abençoe demais. Imagina, eu que agradeço. Né? Lu, hoje nós vamos falar, e antes de falar, eu vou pedir para você se apresentar, mas hoje a gente vai falar sobre mulher, feminilidade, saúde, cuidado, tudo aquilo que você já aprendeu ao longo da vida, tudo aquilo que a experiência já te deu, e vamos falar também de fé. Também. Na visão, na vida e na vivência feminina. Mas antes, se apresenta para a galera. Prazer, meu nome é Luciana, como o Douglas já falou, sou proprietária e farmacêutica da Farmácia Botânica. Nós completamos 6 anos de farmácia esse ano e lá a gente cuida de muitas pessoas, que é o que nós gostamos de fazer, né? Sou esposa, sou mãe, agora o Caetano tá chegando aí, né? Para completar a nossa família. Campista, católica, então muitas coisas a gente faz no nosso dia a dia. E deixa eu falar uma coisa, a Lu também está hoje junto com a gente nas guerreiras, né, Lu? Sim, nas guerreiras. Lá. E a Lu, coitada, eu vou usar o termo coitada assim, que você sempre está conosco. Quando você para um período, é sempre alguma coisa que você está lutando. A última vez foi um curso, hoje o Caetano. Você já esteve conosco participando, já ministrando palavra, já nos orientando. Foi algo muito legal que fez uma dinâmica nova pra gente ali, principalmente sobre questão de saúde. E eu queria muito, Lu, que a gente pudesse hoje falar de saúde num todo. Acho que essa é uma realidade, mas eu queria também que a gente voltasse para a mulher. Sim. Né? Por todos os desafios que a mulher tem, mas também com todas as possibilidades e armas, eu vou usar assim esse termo, para poder conseguir construir e se desenvolver. Primeira pergunta, Lu. Por que você virou farmacêutica, minha irmã? Ô Douglas, desde o início, eu sempre tive uma dúvida entre ser farmacêutica ou fazer fisioterapia. Mas eu não sei, acho que às vezes é coisa de Deus mesmo, sabe? De saber o que a gente nem sabe ainda, sabe? Então, desde sempre eu tive vontade de fazer farmácia. Eu estudei em Toledo, né? Morei fora, estudei lá. Fiz estágio na área de manipulação, não gostei, odiei, falei que eu nunca ia trabalhar com isso.
E um mês depois que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego aqui em Cafelândia, né? E comecei um mês depois de formada a trabalhar com manipulação. E a partir dali que eu me apaixonei, né? Então eu trabalhei 5 anos. Depois disso, né? Nós abrimos a nossa farmácia, minha própria empresa. E a partir daí a gente vem estudando cada vez mais, né? Não só eu, toda a minha equipe. E eu acho que aos poucos a gente também vai se conhecendo mais, conhecendo as pessoas com quem a gente trabalha, nossos clientes, amigos e pacientes, né? A minha última pós agora que eu estou terminando é o MBA em Saúde da Mulher. A maioria dos meus clientes são mulheres, por isso que eu falo tanto em saúde da mulher. A gente atende muitos homens, é claro, mas a gente vê a necessidade da mulher de ser também atendida por uma mulher, sabe? Da gente se compreender. Então, eu acho que envolve tudo isso, de ir se conhecendo e conhecer os outros que a gente está servindo e cuidando, né? Então, desde o início, foi isso. Foi uma descoberta, literalmente uma descoberta. Com certeza. Lu, eu fiquei até impressionado você falar pra mim que não gostou de manipulação na faculdade. Por quê? Não sei, eu acho que foi pela experiência de estágio só, sabe? Eu até falo para as meninas que vão fazer estágio lá na farmácia, questão de ir se conhecendo mesmo, conhecendo a forma de trabalhar, de estudar, de buscar, de conhecer o tempo inteiro. São muitas inovações, são muitos ativos novos o tempo inteiro. Então, você tem que estar em busca realmente o tempo inteiro de conhecimento, né? E de se descobrir. E daí, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com isso e a estudar mais, que eu me apaixonei pela área. E daí, depois disso, resolvi abrir minha própria empresa, né? É muito legal a gente ver isso, porque assim, eu fiz contabilidade, 3 anos de contabilidade. Quando eu terminei o terceiro, ia pro quarto para me formar, eu falei, eu quero morrer, mas não quero continuar nisso aqui. Porque eu era apaixonado por área tributária. Eu achava que a parte de tributação, eu tinha esse sentimento meio de indignação por tanto imposto que a gente passa. Eu gostei demais de estudar parte de tributação. Mas eu fui trabalhar no escritório, eu fui pro escritório e fui lançar nota. Lu, você sabe que eu chegar às 8 horas da manhã e começar assim, ó. Lu, chegou uma hora que eu falei, não, eu quero morrer. Eu não quero ficar nisso aqui. E saí. Até o dia que eu tava conversando com o pai, o Moisés, né, o pai do Fernando, né, aqui no Pio Ordenado. E eu conversava com ele, falei, Moisés, eu peguei uma raiva. Ele falou, Douglas, e hoje a gente dá um rim para achar um tributarista. Olha só. Ele falou assim, talvez já não era o propósito de Deus mesmo, mas eu falo assim, toda pessoa que está na faculdade, dificilmente ela tem que fazer um estágio ou alguma coisa na área. Porque às vezes é uma experiência negativa, né? Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu acho que engloba muitas coisas, sabe? Eu vejo pelas meninas lá na farmácia, nós só somos mulheres lá. E eu falo para elas o quanto é importante nós estarmos bem no nosso local de trabalho, né? Todas elas são mães, então até essa necessidade às vezes de precisar sair, de precisar cuidar tanto da casa, quanto do marido, quanto do filho. Então, se a gente estiver num ambiente, né, que nem eu tive a experiência no meu estágio, não muito bom, a gente acaba desanimando mesmo, né? Então, eu acho que isso conta muito. O ambiente de trabalho, né, a convivência com as pessoas ali dentro. Lu, falando de ambiente de trabalho, você falou para mim que hoje está fazendo um curso de MBA, o conceito feminino. Como que é você hoje? Como foi o início de você poder abrir uma farmácia de manipulação? E como que foi você hoje, como mulher, montar algo para a mulher? Porque a gente fala assim, Douglas, existe uma dificuldade, eu acredito que existe uma dificuldade masculina e feminina, mas toda dificuldade, ela é mediante a sua realidade. Você está indo para um público muito específico. E há um público que exige ser entendida. Né? Uma coisa que eu percebo assim, todo comercial de carro é voltado para homem. Né? A gente dificilmente vê uma mulher olhando assim. Eu percebo que todo o comercial, vamos falar assim, de cerveja, de churrasco, de coisa, ele é voltado para homem. Mas quando a gente fala de produto de beleza, quando a gente fala de saúde, ele é voltado extremamente para a mulher. Né? O cuidado, a ideia, eu acho que a mulher tem um cuidado não só estético no conceito de beleza, mas hoje eu vejo uma mulher só, eu preciso estar bem para poder trabalhar, para poder dar conta, para poder estar... Como que você montou e formulou isso dentro de você?
Na verdade, foi acontecendo, sabe? Falo, acho que Deus vai programando tudo, né? Inclusive, eu penso pelas guerreiras, né? A gente acaba se encontrando e encontrando mulheres com as mesmas dores, com as mesmas necessidades, né? Então, vai acontecendo. Graças a Deus, Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, né? No nosso serviço, na nossa casa, no nosso grupo de oração. E vai acontecendo. E a gente percebe que a mesma dor que eu tenho é da minha amiga, né? Ou da mulher que eu não conheço. E que, às vezes, tem medo, tem vergonha, né? Então, até esses dias, um homem veio me procurar, ele falou: ai, Lu, a minha esposa tá com vergonha, tá se sentindo meio assim, eu queria que você ajudasse ela. Então conversou comigo, sabe? Ele falou assim: claro, a gente tem receio de falar certas coisas, mas eu confio em você. Então, assim, a gente vai se abrindo e dando abertura para outra pessoa também, né? E assim, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? E às vezes a gente olha de fora e acha que é completamente diferente, que tudo é perfeito, que não tem nada de ruim, ou que não tem uma dor. Mas eu acho que foi tudo acontecendo, sabe? Sim. Inclusive, isso dos meus clientes, meus pacientes e amigos serem, a maioria, mulher ali na farmácia. E vai trabalhando aquele conceito de identificação e pertencimento. Isso, né? mesmo. Ela vai se identificando com você, vai entendendo e também vai pertencendo, né? Eu percebi em alguns vídeos, alguma coisa, a naturalidade que você fala sobre o produto do cotidiano, né? Era até um creme, você falou, eu sei que você pode usar em tal hora e tal. Eu falei, meu Deus, é um conceito de pertencimento muito forte, né? Da mulher entender que aquele produto faz parte dela e aquilo vem agregar a vida dela, Exatamente. Né? Desde, né, eu falo assim, o que você falou, a mulher cuida de tudo, né, Douglas? Da saúde, da beleza, da casa, do lar, dos filhos, do marido. E isso tem que ser uma coisa natural da nossa vida, né? Mesmo que às vezes difícil, tem que ser natural. A gente tem que ir em busca disso e do melhor para nós a cada dia. E às vezes a mulher vai se deixando de lado. Eu falo até por mim, sabe? Às vezes por pensar assim, meu Deus, que egoísta que eu estou sendo em me colocar em primeiro lugar, entende? Em me cuidar. Mas se eu não estiver bem, quem vai estar dentro do meu lar, né? Ou dentro da minha empresa, né? Sei lá. Esses dias eu usei como exemplo lá na farmácia. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Mas e se eu, com os meus problemas, chegar aqui na farmácia e não cumprimentar ninguém? Como que vai ser? A mesma coisa que dentro do meu lar, né? Então, por isso que eu falo de englobar tudo isso com amor e com o cuidado que nós mulheres precisamos ter, né? Eu falo assim, é um desafio porque eu vou usar um termo aqui e eu acho que a sociedade, quando a gente olha num conceito, antigamente era muito, muito mais pré-definido aquilo que era a função da mulher, aquilo que era a função do homem. Já no nosso tempo mais moderno, a gente está vendo hoje uma mescla, né? Nós vemos hoje, claro que ainda o número é muito maior de mulheres que mantêm a casa sozinha, mas nós também vemos hoje uma vertente de homens que estão cuidando dos filhos e filhas sozinho. Então, hoje há uma necessidade desse mescla, dessa perspectiva. E a mulher hoje que está nessas dupla jornada, tenta manter em casa, trabalho, tudo, há um desgaste e uma culpa... Olha, a gente está junto nas guerreiras, né? Eu falei para as meninas assim, nada contra as que usam. Mas eu falei, eu não vou incentivar as guerreiras a usar saia e véu. Aí as meninas, não, mas isso é uma característica feminina. Eu falei, olha, eu não sei de quais feministas que é, de qual movimento feminino que é, perdão. Mas nas nossas lá tem mulher que é mãe e pai. Tem mãe e filha, tem mulher ali que ela está se desdobrando, que às vezes a única coisa que ela tem para manter a rotina dela, que ela precisa para manter ela, não que ela tem, o que ela precisa é uma calça leg que permite que ela trabalhe, que ela ande, que ela corra, sabe, que vai para academia, que volta, que vai para a igreja. Eu falei, eu não vou criar uma caricatura de mulher em um mundo que hoje exige uma exigência e um desafio maior, né? E isso que você falou, eu achei muito interessante. A mulher se culpar, né? Como se ela sendo a base principal, tem que ser a primeira a se voltar. E deixa eu, aproveitando, Lu, que eu já vou usar isso para as guerreiras, né?
por onde você acha que a mulher precisa começar? Porque quando a gente fala de físico, mental, emocional, financeiro, quando a gente for abrir o leque, é um leque imenso de tanta coisa que a mulher precisa fazer. Mas por onde você acha, hoje, principalmente avaliando a área que você trabalha, por onde você acha que a mulher precisa? Ô Douglas, eu acho que não tem como a gente escolher isso. É difícil, sabe? Porque engloba tudo mesmo. Se eu não estiver bem fisicamente, o meu mental também não vai estar, o meu espiritual. Eu acho que assim, a gente tem que tentar equilibrar tudo, sabe? Que nem você falou, não estou podendo servir no Moriá, né? No último não pude, mas assim, no próximo eu vou, né? Não me culpar por não ter ido, mas que nem eu falei, no próximo a gente vai. A mesma coisa que a academia, né? Nessa segunda gestação eu tô me sentindo tão mais cansada, tão mais pesada, mas não me culpo por não ter ido ontem pra academia, amanhã eu vou. Então, assim, cuidar de tudo um pouco, desde o nosso lar, do nosso trabalho, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, porque é um equilíbrio que a gente precisa ter pra gente se sentir bem e pra cuidar também dos nossos, né? E isso aí é uma questão que eu acho que é muito delicada mesmo. Hoje eu falava com a Larissa sobre a necessidade de a gente conseguir ter esse equilíbrio, essa visão geral. Eu preciso começar a cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, porque automaticamente a minha cabeça, a minha mente, o meu trabalho, a minha vida financeira, é como se a gente tudo fosse um pé de uma mesa, né? Ao cortar ela fica alguma coisa fica em falta, né? Fica em falta. Exatamente. E eu até estava comentando semana passada com uma gestante a questão de suplementação, sabe, Douglas? Lá na farmácia a gente trabalha muito com isso. E a falta que nesse momento faz. Porque assim, o que acontece? A gente tem muita informação o tempo inteiro, mas às vezes desnecessária, sabe? E às vezes, até por conta de um atendimento, às vezes mal feito, a gente fica em dúvida, fica sem saber o que fazer, ainda mais no período da gestação, né? Que você tem que ter um cuidado muito maior com o seu corpo. Então, a gente fica em falta nesse sentido. Então, né, essa saúde feminina, o meu suplementar, não só meu, mas de todas as mulheres, né? É interessante e super importante para que a gente mantenha isso no dia a dia, sabe? Vitaminas, minerais, que são essenciais para que a gente esteja melhor, para que o resto flua também, né? Lu, perdão pegar você assim de supetão, vou usar assim. Mas, eu vou te falar por que eu estou te fazendo essa pergunta. Você tocou num assunto muito interessante. Eu sigo um médico, que é o Dr. Lucas, eu acho, Dr. Lucas, uma coisa assim. Ele é um cara fantástico. Como ele quebra objeções, sabe? Ele falou, olha, gente, esse suplemento, não há estudo científico para isso. Ele falou, olha, eu não sei se isso há vantagem de você comprar. Aí ele falou de outro, falou, esse aqui já existe, mas ele é para isso, ele não é. E ele vai quebrando algumas coisas, falou, gente, isso é exagero. Até mostrou uma mulher de 68 anos lá, eu nunca tinha visto aquilo. Uma mulher foi, ele falou, vamos avaliar se ela tá falando a verdade. Aí ela falou assim, mostrou, ela, sempre era 68 anos, eu olhava para ela, dava uns 42, nunca tinha visto um trem daquele. Ela falou assim, eu não como doce há não sei quanto tempo, eu não como glúten há não sei quanto tempo, eu não faço isso, eu uso protetor desde os meus 17 anos, eu estou... ela falou, e outra coisa que vocês têm que saber, academia diária, água diária e pequenas agulhadas em pontos estratégicos. Ela ainda falou desse jeito. Muito ela bom. falou, e vou até onde dá, logo já não dá mais certo. O tempo vai ser mais forte. Mas enquanto isso eu aproveito. Uma mulher, um corpo espetacular, um rosto espetacular. E ele olhou e falou assim, é muito interessante ela dizer isso, porque ela foi sincera. Ela está há mais de 50 anos, praticamente, fazendo a mesma coisa. Então, o corpo dela vai ser o que é. E sabe o que ela está fazendo? O básico, que todos nós deveríamos fazer. Lu, isso ele falou. E é isso que eu queria falar. Eu achei muito legal que existem suplementos necessários para a nossa vida, que a gente dá pouca atenção. Ômega 3, eu não sei, é isso que eu queria também te perguntar. Ele fala muito ômega 3, creatina, alguns suplementos que ele falou, esses suplementos são fundamentais para você. Além disso, talvez se você for um atleta, se você for isso, que talvez para alguém normal, com uma rotina normal, tem pouco efeito. Eu queria que você falasse isso para nós sobre os suplementos.
Porque há muita fantasia, né, Lu? Meu Deus, se você comer isso, você vai nascer de novo. Eu vi um dia um suplemento que a pele ia caindo, a pessoa ia ficando... Eu falei, velho, tá na cara que é mentira. O problema é que daí agora veio, né, a inteligência artificial, que às vezes parece tudo tão perfeito. Mas é o que você falou, Douglas. O que eu preciso não é o que a Aline precisa, né? E um cuidado que a gente tem que ter em cima de todo mundo, né, em relação a isso, a exame, né, a ter rotinas de exame, porque assim, ó, a gestação da Serena foi uma coisa, a gestação do Caetano é outra. Lá naquela época eu tomava uma coisa, agora eu preciso suplementar outra, né? Então, assim, a fase da vida vai mudando, nossos hábitos vão mudando, nós vamos envelhecendo. Então, são necessidades diárias diferentes para mulher, para homem. E daí vem a internet e nos traz tanta informação, e assim, na maioria das vezes, informação boa, né? Vai te fazer bem, vai fazer isso, vai fazer emagrecer, vai fazer isso. Mas será que eu preciso? Entendeu? Então, assim, ó, eu atendo muitas pessoas que, às vezes, já compraram até na internet, nem sabem o que estão tomando, nem fizeram um exame. Então, assim, é muito delicado isso, sabe? E é o que eu falei pra você, é a necessidade de cada um. Por isso que, na farmácia de manipulação, a gente consegue personalizar, né? Então, assim, ó, a minha necessidade de vitamina D, a necessidade da Aline de vitamina D, né? Ou sei lá, eu sempre uso o exemplo de fórmula para queda capilar, que todo mundo quer tomar, né? E aquelas gominhas ficaram super famosas. Mas, assim, é uma concentração tão baixa, é uma coisa tão ridícula que não vale a pena. E daí, assim, você vê a propaganda da famosa lá tomando uma game alguma coisa. Aí a pessoa vai lá e compra. Mas que o preço tá lá em cima, a concentração tá lá embaixo e que não vai resolver nada. Entende? Então, assim, a pessoa tem que ter isso como consciência também, sabe? Eu preciso disso. Né? E tantas outras vitaminas e minerais que às vezes a gente compra e toma e não sabe nem para que serve. Eu tô precisando. Mas você acha? E tem 22 anos. Olha só. Mentira. A Lu falando, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão de remédio, suplemento, tanta coisa na internet. E eu vejo que às vezes a gente se medica, compra coisa que a gente não sabe nem a receita direito. Não precisa. A gente acha que tá fazendo bem e tá nos matando. Exatamente, Né? exatamente. Por isso que tem que ter todo esse acompanhamento, né? Falar com quem sabe e entende. Exatamente. E personalizado, sim, né? Que nem sim. eu falo, mesmo, o que eu preciso não é o que você precisa. Exato. Né? E a gente só vai ter esse acompanhamento, esse entendimento através de um acompanhamento, ou médico, né? Nutricional, um farmacêutico, né? O seu profissional de confiança, exames de rotina, né? Porque vai muito de uma pessoa para outra. É muito complicado. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu falar com os apoiadores. E eu já falando da botânica também. E eu já volto, porque eu acho que esse é um tema que vai abrir um leque muito grande a gente falar sobre suplementação. Principalmente nessa era que todo mundo quer o corpo perfeito. E eu vou tirar. E eu vou fazer. Aproveita que eu tenho uma pergunta sobre o monjado para você. Não que eu precise, Francesco. Não. Para de me olhar com esse olhar julgador. Eu chamei você pra fazer academia, pra ir correr de manhã cedo, ele corre fora. Olha lá, viu? Tranquei o portão pra não parar de entrar em casa, um absurdo, me chama de madrugada. Meus queridos, vai entrar os nossos apoiadores, a galera que junto com esses convidados, junto com você, junto com essa leira de gente que curte, comenta, compartilha e segue e se inscreve, faz o Pode Viver chegar em muitas e muitas casas. Hoje o tema é sobre saúde feminina e também masculina. Para você que está acompanhando, você vai aprender muita coisa. Se esse assunto pode te ajudar a viver em mais pessoas, eu queria te pedir, curte, comenta, compartilha, mas também segue e apoie os nossos apoiadores, essa galera que vai estar passando aí agora para você. A Divino Amor veio até nós através de oração, de um cuidado de Deus. E nós temos aqui cada campanha, cada momento especial no calendário católico, nós temos maneiras de evangelizar as pessoas. A gente ensina, a gente evangeliza, a gente conversa e a gente acaba tendo laços amigos e também com clientes que a gente traz para a vida da gente. Estar na Divino Amor aqui em Cafelândia é uma experiência de fé. Ter a capacidade de entrar em um ambiente onde você enxerga
família, sonho, propósito e valores da nossa religião. Então eu queria te convidar a vir conhecer, a experimentar, não simplesmente a esses objetos maravilhosos que nos levam ao sagrado, mas nos dá a oportunidade de sentir a presença de Deus e o seu divino amor nesse lugar. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Cada história começa com uma intenção. Ele entra decidido, não para comprar apenas um presente, mas para surpreender quem ama. Aqui, na Além da Renda, recebemos cada cliente com atenção, respeito e acolhimento. Um café, uma conversa e o cuidado de ouvir. Ele nos conta sobre ela, seus gostos, seu estilo, sua essência. Com experiência, sensibilidade e olhar apurado, apresentamos as escolhas certas. Peças que unem beleza, conforto e significado. Cada sugestão é feita com elegância, discrição e segurança, porque sabemos exatamente como transformar sentimento em presente. No final, não entregamos apenas uma lingerie. Entregamos confiança, encanto, uma experiência memorável. Porque aqui, escolher bem vai muito além de comprar. É sobre viver o momento. E voltando aqui, falando, não esqueça que nós também agora já estamos no Spotify. Você precisa conhecer essa parte da nossa plataforma aí. Você vai poder ver os nossos podcasts, ouvir em todo ambiente, em todo lugar. Vai ser uma experiência maravilhosa do Pode Viver, que agora está aí no YouTube, tem no Instagram e está nessa nova plataforma. Lu, eu queria muito falar sobre suplementação e eu falei isso, eu estou repetindo isso, porque eu estou vendo muitos amigos meus que estão tomando, estão com vergonha, e essa vergonha, Lu, está fazendo ele no Paraguai, ele outra coisa, para comprar algo que ele não sabe como que toma, que ele não sabe o processo. Então ele tá assim, eu tô emagrecendo, mas não é monjaro, e é monjaro, e o cara tá ficando com cara de doente. Sim. Ó, eu tiro um exemplo a Aline perdeu não sei quantos quilos. A Aline cortou cortou glúten e açúcar. A Aline tá com o corpo fora de base, sabe? Do jeito que ela ansiava, tá? Agora ela tá querendo até mais, mas ela não teve auxílio nenhum de medicamento para emagrecer. Então eu vi a Aline emagrecendo e eu vi amigas nossas emagrecendo com monjaro. Ela é quase uma bariátrica mesmo. Como posso, um processo de tristeza, um processo de cansaço, de fadiga, um acúmulo de ansiedade, porque não sabe se vai conseguir manter seu medicamento. E o monjaro já começou a dar os seus sinais, como problemas no fígado, problemas no pâncreas, né, pancreatite, problemas hepáticos, né, e também problemas nutricionais. Sabe? Lu, nós estamos falando de um medicamento que veio tomar o lugar da bariátrica com todas as suas vantagens. Mas é um medicamento que também sozinho está nos trazendo danos. Lu, como que as mulheres hoje, os homens, podem lidar com isso? Tendo consciência que o primeiro passo é um acompanhamento médico. Exatamente, Douglas. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter consciência. Na verdade, de tudo que a gente faz na nossa vida, né? Eu lembrei agora, você fazendo a pergunta, uma vez que eu fui num médico aqui, e ele me falou que uma paciente dele
estava recebendo a injeção do Paraguai sem nem estar refrigerada. Então, assim, a gente não sabe o que acontece, né? Até chegar até na pessoa. Às vezes a pessoa também nem sabe usar, mas enfim. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Consciência, em primeiro lugar, do que se está fazendo, de como será depois, e ter acompanhamento. Não adianta, não adianta. O que acontece? A pessoa vai parar de comer, o que eu tô vendendo de fórmula para queda capilar, vocês não têm noção. Por causa de falta de nutrição. Não tem. O que a pessoa come? Não come nada. Proteína, pelo menos a proteína, né? Então, assim, e por quanto tempo? Sabe? Sem acompanhamento, sem tomar um suplemento, sem se alimentar direito, ou sem ir para academia, né? Então, assim, você pode ver, tem muita gente falando, né, sobre a pele caída, o corpo realmente, a pele, o corpo caindo, se desfazendo. Então, assim, é o que eu falei pra você, eu acho que engloba isso, sabe? De você saber o que você tá fazendo, por quanto tempo que você precisa fazer, porque daí o que acontece? Tô tomando, tô emagrecendo. Daí chega no peso que quer. Ou às vezes quer mais. E vai tomando por mais de 1 ano, por mais de 2 anos, sem acompanhamento. Entende? Então, assim, não só no caso desse medicamento, mas de tudo, sabe? Será que tá sendo bom pra mim realmente? Porque assim, ó, o que a pessoa não faz? Não faz acompanhamento, não vai num nutricionista. Como que tá? Por fora eu tô magrinha, tá ótimo. Mas e por dentro? Né? E por quanto tempo? Às vezes tá alimentando um câncer, né? E daí não sabe, entendeu? Então, assim, né? Não que eu acho que é ruim, né? Mas eu acho que precisa pelo menos ter um acompanhamento médico, nutricional, né? Ver realmente essas vitaminas, esses minerais que tá lá embaixo, tô com queda capilar, mas assim, ó, tufos na mão de cabelo. Porque não tem... É um processo de doença mesmo. Exatamente. Né? Não se alimenta, né? Do que deveria ser, assim, uma coisa natural e verdadeira e que traz saúde para nós, né? Então, assim, desde esse cuidado e desse equilíbrio, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Lu, me perdoa fazer esse tipo de pergunta, mas porque parece que eu estou querendo induzir a pessoa, eu já ia comprar, não. Uhum. Mas eu queria... Hoje, quais são os suplementos necessários, assim, né, que o médico passaria, ou você como farmacêutica, como especialista nessa área também, a pessoa ela precisaria tomar, porque é uma perca de nutrientes, tá um padrão assim muito assustador, porque todo mundo esperava que isso seria a longo prazo, né? Uhum. Tava todo mundo esperando Alzheimer. Uhum. Não sei, você vai lembrar no começo, ó, ausência de nutriente, o Monjaro está eliminando gordura? Tá. Uhum. Mas está muito rápido a perca muscular. Uhum. A ausência de musculatura na perna, sinal grave de ser propenso a ter Alzheimer. Eu lembro disso, de um estudo, e foi uma conscientização, mas se era só quando eu tivesse 50, 60 anos, que se lasca. Quais você acha, quais estão sendo a falta de principais suplementos e vitaminas que estão fazendo a pessoa ter, por exemplo, queda de cabelo, algo que eu nunca imaginei, né? Ficar quase numa condição de doente mesmo, né? Hoje, para uma pessoa, quais seriam os suplementos necessários que ela teriam perdendo? Eu falo assim, ó, eu tomo solo, eu ando, eu tenho... Claro que eu não tenho uma dieta muito, muito coerente, mas, moço, falta para mim, né, no último exame, vitamina B12, você sabe tudo que eu fiz contigo. Eu cheguei a um balaio de remédio, que eu falei, não é possível que eu vou tomar tudo isso. Eu falei, moço, eu tenho uma alimentação, eu como muita fruta, eu como muita coisa. Eu não preciso nem provar que eu como muito. Eu como bem. Eu como. Nem dá pra perceber. Né? O Antônio, ele almoça 2 vezes, janta. Eu não sei de quem que ele buscou esse apetite, sabe? E qual seria... Perdão por ser tão complexo, sabe? Porque eu tô preocupado mesmo, velho. Eu tô vendo muito amigo meu nessa mesma condição. O cara, ele entra numa farmácia que ele não conhece o Paraguai. Eu conheço o Paraguai, que a gente vai ali com uma certa frequência. Tinha uma que era uma tabacaria. Hoje ela é uma farmácia.
Lu, você sabe qual é discrepante? E o funcionário é o mesmo. Aham. Eu fico pensando que especialidade Misericórdia. que um cara que é de uma tabacaria tem Tá vendendo para poder... medicamento. E muito claro, né? Aham. Você não acha um Dorflex, você não acha um AS, você não acha um suplemento, você não acha uma creatina dentro da farmácia. Você só acha, como que é o nome? É treta não sei o que lá, né? Que é esse Monjaro em todas as Sim. suas variações, né? Aham. É que assim, Douglas, eu não tenho como eu falar algo que seja necessário para todo mundo. Não, sim. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, a tua vitamina D estava baixa, a vitamina B12 estava baixa, né? Falta de proteína na alimentação. Então, assim, é muito complexo eu falar alguma coisa que todo mundo precisa tomar, entende? Sim, É claro, sim. tem coisas que são ótimas se todo mundo tomasse. Mas, por exemplo, nessa semana passada, eu atendi e daí resultados assim de ferro lá embaixo, B12 lá embaixo, vitamina D lá embaixo. Então, assim, vai muito de pessoa por pessoa, sabe? Mas vitaminas e minerais, olha, assim, eu vou te falar, quase a maioria deles. Porque daí o que acontece? Não se alimenta, né? E na parte de queda capilar que eu comentei com as meninas, a última parte que vai chegar de vitamina para o nosso corpo é cabelo, unha, porque não importa, né, para o nosso corpo, os órgãos que importam. Então, por isso que faz cair tanto cabelo, porque se nem direito para os órgãos estão chegando, O corpo vai. a nutrição, imagina cabelo, a unha, né? Então, assim, realmente, que nem eu falei para você, são tufos de cabelos. É claro, existem vitaminas e minerais que são essenciais para o nosso cabelo, né? Ou para alguma outra parte do nosso corpo. Mas personalizando para cada pessoa, o resultado é sempre melhor, né? Sim, porque eu falo isso, Lu, para um próprio passo de consciência, né? A gente está perdendo vitamina, a gente está perdendo isso. E eu não imaginava, Lu, eu acho que ninguém imaginava que seria um rebote tão rápido, né? Porque, né, eu falo assim, veio como um remédio milagroso. Olha, o fígado tá curando, tá diminuindo, fertilidade tá aumentando. Chegou uma hora que eu falei para ele, rapaz, esse Monjaro, eu acho que ele faz milagre, a gente capsulou alguma graça divina aí que tá vendendo. Mas não deu, Lu, não chegou a dar um ano, os efeitos começou, né? Mas é a consciência da pessoa, né? É que nem eu te falei, vai tomar quanto tempo? Porque daí o que acontece? Parou de tomar, vai engordar de novo? E é o que eu te falei, de fazer o básico. Vai pra academia, né? Se alimenta direito, toma água direito, né? Tem gente que nem água toma. Então, assim, sabe? É engraçado, mas eu estava tendo uma aula semana passada e daí o meu professor se usou como exemplo. Ele falou, gente, eu paguei 1 ano de academia. Tô aqui, ó, do mesmo jeito, vocês estão vendo, né? Mais gordinho. Aí cheguei e fui tirar satisfação com o meu personal. Olha aqui, ó, faz 1 ano que eu tô fazendo academia. Como que eu não emagreço? Daí ele brincou, ele falou assim, daí meu personal falou pra mim, você tá fazendo a sua parte? Porque daí, às vezes, a gente joga culpa nisso também, né? Ou no nutricionista, ou no médico, ou não sei o quê. E a gente não faz o básico que a gente deveria fazer. Né? Que a gente sabe o que é. É alimentação, é exercício físico, é água, é o básico. E eu falei para as meninas semana passada na farmácia, em todas as aulas que eu faço, saúde da mulher, de tudo, né? É isso, é o básico que a gente precisa fazer. Então, daí, tá tomando Monjaro, tá tomando, sei lá, qualquer outra coisa para emagrecer, não tá fazendo nada, daí para, daí volta ao normal, entende? Então, assim, vai muito da consciência da pessoa. No fundo, Lu, é a nossa imprudência tentando corrigir um erro, né? No fundo, assim, ó, eu tô diminuindo a minha alimentação, mas a cabeça destrutiva é a mesma. Ou a minha culpa, né? A minha culpa por não estar fazendo. É por isso que eu falo pra você disso da mulher, sabe? De também não se culpar às vezes, né? Mas de ter consciência do que a gente tem que fazer. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu lar, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que cuidar do meu emprego. Então, assim, de ter essa consciência e fazer acontecer, né? Desde
do emagrecimento, desde o se amar, se cuidar e o rezar, tudo. Né? A gente tem que ter consciência de que a gente tem que fazer e que ninguém vai fazer por nós. Isso é o desafio nosso, né? Eu acho Diário. que é o diário. O autocuidado, por mais, igual a gente fala assim, eu lembro aqueles livros de autoajuda, né? A gente banalizou muito aquilo também por algumas ideias que entraram, mas o autocuidado, a autoajuda é algo tão necessário. Você conseguir olhar para si mesmo com responsabilidade, né? Olha, eu sou responsável por mim. Né? Um dia eu vi isso, o cara falou assim, o maior investimento que você pode fazer é na sua saúde. Ele falou, porque enquanto você tiver força, você é independente. No momento que você não puder, você é dependente de qualquer um que estiver à sua volta. O dia que eu até falei na nossa aula das guerreiras um dia, sobre isso que me fez chorar muito. Quando eu ganhei a Serena, que daí, né, minha primeira filha, até a gente se reencontrar depois de ser mãe, primeira filha, eu meio que abandonei tudo, assim, sabe? E acordava a hora que ela acordava, vivia em função dela. E voltei pra minha... Parei de ir na academia, assim, vivi em função dela, sabe? E daí no começo, né, dorme mal, aquelas coisas. Aí voltei pra minha nutricionista, que é um anjo de Deus, que olha, meu Deus. E ela falou pra mim, ela falou assim, Lu, você pretende ter mais filhos? Ela foi bem incisiva, assim, sabe? Eu falei, pretendo, com certeza. Daí ela falou, do jeito que você tá, fazendo o que você tá fazendo, você não vai conseguir, né, não ter outro filho, mas se manter. Ou estar bem. Como que... Ela falou pra mim, como que a sua casa vai estar bem se você não estiver bem? Quem que vai cuidar da Serena? Quem que vai cuidar de um outro filho? Quem que vai cuidar da casa, do marido? Se você não estiver bem. Então, volta pra rotina. Vamos pra academia, volta a, né? Volta a viver, né? Exatamente. Volta você a viver. Porque daí você acaba vivendo mais pro outro, né? Volta pra academia, vai trabalhar, vai tomar água, vai fazer o que você tem pra fazer. Pra voltar mesmo. Aí eu levei um choque, assim, sabe? E daí, depois daquilo, voltei. Então, eu acho que isso que é importante, assim, sabe? Da gente ter essa consciência. Caiu, levanta e vai. Tem que voltar. É interessante esse choque de realidade, né? Olha, minha filha, essa vida sua tá muito boa, mas chega. Pelo amor de Deus, você não vai pra lugar nenhum do jeito que você tá. Mas Lu, uma coisa que eu queria ver com você. Nós falamos muito do emocional. O emocional é diretamente atacado pelo nosso físico, né? Nossa alimentação. Eu vi, claro que é um termo um pouco exagerado e irônico dizer, quando a gente fala, o intestino é o seu segundo cérebro, né? E eu achei muito legal um dia que o médico deu esse exemplo, falou assim, não é que você pensa por ele, mas é que tudo aquilo que é nutriente passa por ele. Ele vai dar uma resposta direta ao seu corpo. Se você vai comer melhor, você vai dormir melhor, você vai andar melhor. Você acredita, Lu, que um dos processos mais necessários para a nossa cura emocional começa no nosso cuidado físico? Com certeza. Né? Com certeza. Eu falo assim, a gente tem uma mania de falar assim, vamos mudar primeiro dentro. Eu tô numa teoria assim, existem pessoas que vai de dentro para fora. Eu já faço parte do de fora para dentro, sabe, Lu? Ou eu vou mudando sem vontade mesmo e vamos ver o que dá. Porque ficar esperando não dá mais, né? Não tem como. É o que eu falei pra você. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer, né? Então a gente tem que ter essa consciência de fazer. Né? Você acha que a Aline vai pra academia pra você? Seria ótimo, Não. né? Tá, mas não vai. Tá igual aquele meme, né? O cara, rapaz, eu contratei um rapaz pra correr pra mim. Aí, Ele tem uns viu? tênis bonitos. Ele corre 10 km dia. Olha só. Tem dia que eu chego suado. E ele tá com o corpão sarado e você tá como? Mas é isso, sabe? De começar, Douglas. Sabe? A pessoa fica só procrastinando e levando a vida de qualquer jeito. Sendo que a gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu falava isso com a Larissa, né? O simples é desafiador demais, né, Lu? O simples é desafiador demais, porque ele é muito simples. Exatamente. É igual água, né? Você vai beber 6 litros d'água.
A pessoa, mas tudo isso, aí como que eu faço pra beber? Você pega o copo E toma. e toma. Aham, Sabe, não aham. tem muito o que você explicar. Aham. O cara, não, moço, você vai fazer isso, uma copinha de 500 ml, você vai fazer isso Aham. 12 vezes ao dia. Bem isso. Não tem o que fazer. É o que eu falei, é o básico, né? É o básico. É o autocuidado. Lu, você... Opa, por Não favor. tem como viver o extraordinário se não fazer o ordinário, né? Exatamente, exatamente. É isso. Lu, você encontra muito caso de alguém que quer... É uma pergunta até sabendo a resposta, mas você encontra muita gente querendo um resultado imediato e procurando, né, Um milagre? Um milagre. Vamos Sim, ver. eu falei. Na Ele- verdade, eu não, sempre que ele brinco. não tá fazendo uma pergunta assim, será que você não tem nada lá? Tem alguma coisa que eu possa tomar? Caso você solucionou descobriu. a pessoa, descobriu. Você tem como Eu me quero. passar? Não, mas eu estaria milionária se eu tivesse descoberto esse milagre. Aham. Mas é por isso que eu falo para vocês, né, e para todo mundo que vai lá na farmácia, da pessoa ter essa consciência. Semana passada eu atendi uma que, né, vem, fala, tenho isso, tenho aquilo. Ai, mas eu não cuido da minha alimentação. Então, assim, tem intolerância à lactose, tem intolerância a glúten, mas eu como tudo, não tem problema não. Tem alguma coisa que eu possa tomar? Então, assim, é a mesma coisa que, sei lá, eu quero tomar um diurético, tô muito inchada, mas daí não tomo o bendito do copo d'água. Direto vai tirar o entende? quê de você? O sangue? Não tem- Entendeu? A mesma coisa que para emagrecimento. Daí, sei lá, vai lá, uma pessoa na farmácia e me fala assim, eu não janto. Uma vez eu atendi, gente, ela saiu, tive que dar risada sozinha, né? Ela tinha numa sacolinha assim, chips, coca, Bem saudável. bem saudável, queria uma fórmula para emagrecer. E daí falou pra mim que não janta. Eu como pouquinho, eu não janto. Daí eu olhei pra sacola dela, né, e questionei ela. Falei, mas daí isso daqui, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que se eu não tomar água, né? Não pode tomar coca, eu não sei como explicar. Entendeu? Nossa, esse tapa doeu aqui, não sei porquê. Mas é que assim, ó, a gente vai mascarando as coisas às vezes e coisas sérias. Semana passada a gente conversava lá na academia também sobre isso. Sobre muito doce, né? Inclusive sobre o Monjaro, sobre muita Coca-Cola. Então, assim, de crianças que só tomam Coca-Cola, que não conseguem tomar um copo de água. E daí o que a professora falou? Ele tem autismo. Mas que não tem um diagnóstico, que não tem nada. E daí a alimentação é de uma forma, a ingestão do que deveria ser água é de outra forma. Então, assim, virou uma coisa que tá banalizada, assim, sabe? E uma coisa que, meu Deus, imagina uma criança que não toma uma água, que só toma coca. Lu, eu tenho uma prima que ela é proibida de tomar Coca-Cola. Porque ela tomou intensamente Coca-Cola dos 2 aos 4 anos. Misericórdia. Com 6 anos, ela foi identificada com o início de osteoporose. Imagina. Moço, tô falando de uma criança de 6 anos, saudável. Misericórdia, que dó. Aí o meu tio entrou num colapso e tal. Eles cortaram, erradicaram o refrigerante. O médico falou assim, ó. Pela misericórdia de Deus, ele endeusou isso, né? Meu tio era de igreja, né, na época. Ele falou, pela misericórdia de Deus, o corpo dela tá em alta. Então, ela machucou, ela se cura rápido. Ela falou assim, mas se ela descobrisse isso com 17 anos, com 20 anos, a hora que o corpo dela estabiliza e a maturidade biológica chega ali, né? Que aí ela vai entrar em outra etapa, gravidez, outro tipo de processo. Ela falou, o senhor sabe que o senhor tem uma filha estéril, Olha só. uma filha doente, uma filha incapaz, porque o senhor não soube dar não. Rapaz, aquilo entrou dentro dele como um murro, sabe? E a gente percebe assim, e não era um mau pai. Era só um pai que queria dar para o filho aquilo que ele não teve. Exemplo, na minha infância eu queria tomar coca todo dia. Hoje eu posso pagar coca todo dia e meus filhos vão tomar. Aí você, por uma carência sua, por uma afetividade sua, você gera um distúrbio emocional, físico, psicológico numa criança que, no fundo, precisa de você para se defender. Exatamente. É uma situação muito delicada, né, Lu? É muito séria, né? É muito séria que às vezes a gente vai levando de qualquer jeito.
Lu, dá mais um espacinho aqui pra gente falar com os nossos apoiadores. Você tá aí, assiste, segue, manda pra essa galera, fala, ó, eu estou vendo a sua empresa aqui no Pode Viver, segue eles, compartilha e apoia eles junto conosco. Docilar Braga, tudo que você precisa tem aqui. Para sua criança, para sua casa, para o seu pet. Pensou em algo, pensou em Docilar Braga. Vem conhecer a loja junto com a gente. Dá uma olhada na nossa linha pet. Mordedor, brinquedo, dosador de ração. Ó aqui, brinquedinho para o seu gato, bebedouro automático. Aqui o seu pet é tratado com carinho. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui no setor de doce. Aquele doce caseiro, gostoso, que você é acostumado a comer na infância, tem aqui na Docilar Braga, mas também tem toda a linha de produção para você também fazer seu bolo, seu chocolate, seu ovo da Páscoa. Aqui na Docilar tem de tudo. E para você, amigo tererezeiro, dá uma olhada, erva trotes, mais garrafa, copo, tudo que você precisa para desfrutar do seu tereré com seus amigos, levar para o seu serviço, levar para casa, aonde você for, aqui na Docilar tem de tudo. E se você achou que era só tereré, para, meu amigo, bora matear, kit para chimarrão, bomba maravilhosa, garrafa térmica de todo tipo e, acima de tudo, também erva. Você pensou em tudo? Pensou em Docilar. E você achou que tinha terminado? Terminou não! Na Docilar tem toda essa linha de brinquedo para o menino, para a menina, para qualquer idade. Pensou em tudo? Pensou em Docilar. Docilar. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltando aqui, pessoal, para a hora dos nossos exames, antes de estudar. O pior é que semana passada eu fiz um exame de sangue mesmo para ver essa questão das vitaminas aí, ó. E você tá bem? Eu acredito que sim, porque não chegou o resultado. Tô vivo. Vamos esperar para ver. Eu cheguei... Ó, Lu, eu vou falar uma coisa para você, que eu tive uma reposição hormonal, que minha tia estava morta. Uhum. Não, sem brincadeira, na minha casa tinha 3 mulheres. A Lara, a Aline e eu. Só o Antônio que tava brutinho, sabe? E eu não percebi. Eu fiz o tratamento com reposição, né, com texto e tal, tudo certinho. Mas, Lu, se você não faz a mudança de hábito, o remédio não tem serventia nenhuma. Nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um amigo meu está com o corpo dele muito inflamado. O quê? Sério? Amigo meu, muito inflamado, que ele está... É muito próximo. Muito. Eu e ele praticamente melhor amigo. Assim, eu e era como se fosse carne e osso, sabe? E é verdade que o corpo inflamado, ele prejudica na absorção? É uma pergunta mesmo, porque a gente fala muito sobre corpo inflamado e eu não entendo isso. Uhum. Porque olha o pensamento de leigo ignorante. Uhum. Eu falei, se está inflamado, Unimisolide resolvido. Não é pra você ver. Não é, você vê, Lu, eu tenho dislexia. Um anti-inflamatório, tá certo? O meu pensamento, ele vai meio confuso, assim, né? Porque, como amigos, né, o que ele falou, né?
se é carne e osso, eu sou o osso e o amigo é a A carne. carne. Aham. Lu, como que funciona esse processo de inflamação? Me perdoa fazer essa pergunta, mas eu acredito que você é a melhor pessoa para responder para nós aqui. Inflamação e como que a gente vai? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu comprei ômega 3, né, um exemplo, que é vitamina B12. Eu tomei vitamina... É vitamina B12 que fala, né? B12. Eu tomei vitamina B12, mas em mim não me deu ânimo. Claro, pode não ser, ou também o seu corpo pode não estar absorvendo isso por N motivo. Você consegue trazer luz a esse assunto, vamos falar assim, para que a gente possa entender? Porque fala de corpo inflamado, é algo que se torna tão abstrato que a gente tem uma ideia diferente de inflamação, né? Sim. Na verdade, acaba fazendo um bloqueio, né? De tudo que deveria estar funcionando bem. A gente fala muito até da inflamação e do emagrecimento, né? Que a maioria do pessoal vem nos procurar por causa disso. Mas realmente é como se tivesse um bloqueio de funcionamento do que a gente precisa que funcione, né? Tá inflamado, não está funcionando direito, né? Então, por isso que até uma época eu fiz uma semana detox, assim, sabe? Que foi bem legal. Para realmente eliminar da nossa vida o que faz mal, o que nos faz inflamar, né? Para que o corpo volte ao normal, para que volte a funcionar, absorver, né? Nutrientes e vitaminas, e, enfim, para que esse bloqueio seja cessado, né? E eu vejo que há uma dificuldade mesmo. Essa inflamação, eu volto a falar assim, essa inflamação ela é curada. Como eu posso falar assim? Como que eu faço para reverter essa inflamação? Ô Douglas, é que depende muito, sabe? Que nem eu falei para você. De pessoa para pessoa, de tratamento para tratamento, de exame para exame, né? Da necessidade de cada um. Da forma que está o corpo de cada um, né? Então, até essa desinflamação vai depender do estado que está o teu corpo, né? Do seu tratamento. Então, depende muito. É muito complicado a gente olhar... Assim, né? Em geral, você vai fazer isso, você vai tomar isso, você vai fazer aquilo, entende? É claro, existem coisas que são básicas, né? Que nem a gente falou, sei lá, né? Eliminar o açúcar, né? Diminuir certas coisas, mas assim, é muito específico de cada um. Esse tratamento, esse cuidado, essa suplementação, sabe? Ou esse medicamento. Então, não tem como a gente generalizar. Sim. É um detalhe muito... O corpo humano, a nossa mentalidade é uma situação muito complexa, né, Lu? Uma coisa muito difícil de você determinar ou direcionar, né? E assim, sabe o que eu vejo? Até por clientes nossos, assim, sabe? De passar de médico por médico. Sabe? Fui em tal médico essa semana que vem eu vou em outro médico, amanhã eu vou em outro, e cada um faz um tipo de tratamento, né, que acredita dos seus próprios tratamentos, indicações e tudo mais. Aí o que acontece? A pessoa toma de tudo que todo mundo indicou, ou até que, né, nós comentamos. Sim. Vi na internet, vi no Instagram que isso daqui é bom para desinflamar, vou tomar. E daí se torna muito complexo, né? Porque daí você acaba tomando tudo, fazendo tudo, não resolvendo nada. É difícil e acontece E às isso. vezes ela ainda vai em vários médicos, chega lá, escuta o que não quer ouvir, e ainda chega no outro e fala não, porque assim. E vira daí, uma bola de neve, né? Exatamente, vira uma bola de neve. Daí compra tudo para tomar tudo. O exercício que tem que fazer não faz. Então é isso, sabe? Por isso que o olhar para a pessoa, cuidar da pessoa é tão importante. Da tua necessidade e da necessidade da Aline, entende? Não dá pra gente generalizar. Eu acho muito, muito válido falar isso, Lu, e você também não tomar partido. Por isso que eu tô te perguntando, e eu sempre volto, eu pergunto, sempre pode ver que eu pergunto a mesma coisa. Lu, tem alguma coisa? Eu falo, tem, mas não dá pra falar. Não sei o que você precisa nesse Sim. momento, entendeu? E tá perfeito. Uhum. Porque eu vejo, assim, uma formação, Lu, que a gente tá tendo, assim, que todo mundo hoje é especialista. Uhum. Eu fico muito preocupado quando a pessoa fala, exemplo, melatonina. Uhum. Eu já ouvi gente falando que a gente tem que tomar 3 gotinhas todo dia. Uhum.
Aí eu falei, mas rapaz, mas para dormir, se ele é um hormônio, ao tomar, ele vai me dar um rebote. O corpo para de produzir. Pelo menos é um princípio básico. Claro, pode ter suas exceções ou não. Mas se você olhar no fundo, para de produzir. Falei, meu moço, aí você já vai ver um outro, falou, olha, cuidado com a dosagem que você toma, porque a melatonina, a hora que ela te dá o rebote, você não dorme mais. E no fundo, a melatonina é diminuída pelo estresse, pela falta de exercício. Então a gente volta sempre pro básico, né? Exatamente. Comer bem, Exatamente. beber bem, dormir bem. Eu vi um rapaz falando sobre texto, né? Ele falou assim, antes de você tomar testosterona, pelo amor de Deus, coma, beba e durma. Corretamente. Se você fizer isso, automaticamente ela já vai subir. Aí depois você vai ver como você vai fazer o direcionamento, a reposição, em qual nível você quer deixar ela. Aí é uma outra coisa. Mas enquanto você não estiver comendo correto, bebendo correto e dormindo correto, nenhum medicamento vai dar resultado. E sabe o que eu acho que é bom a gente ter consciência? De que a gente não precisa resolver tudo com o medicamento. Eu falo muito em suplemento porque, né, vitaminas e minerais são coisas básicas, mas nós temos também muito do natural, sabe? Da planta, do chá, de extrato seco. Tem muita coisa, Douglas, muita coisa boa e que é natural e que ajuda as pessoas e que a gente não tem consciência. Entende? Então, sei lá, para dormir, né, para cansaço físico, cansaço mental, para memória, para libido, tem muitas coisas que vêm de plantas que são naturais e que são excelentes. E a gente não tem esse conhecimento, entende? Então, assim, às vezes, ter esse cuidado, sabe? E de buscar mais, ir mais a fundo, tanto, né, o que se vê, o que se compra, o que se usa, para a própria saúde da pessoa mesmo, né? Hoje agora nem tanto, mas a gente recebia tanta fórmula do TikTok lá, sabe? Meu Deus. Ai, gente do céu, tipo fórmula milagrosa, sabe? Toma isso, ó, tal médico falou isso. Ai, gente, que olha, desesperador. Foi muito curto, porque o Monjaro veio com muita força, mas tinha a NAC. NAC, já ouviu falar? NAC, N-acetilcisteína. Isso. O pessoal toma que isso vai derreter a gordura e não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas se esse trem é tão bom, não chegou pra ninguém. Teve a época dos chás também, que o povo vendia chá, que tava um chá emagrecedor, não sei das quantas. Mas olha, sempre quando as pessoas vão lá na farmácia, eu tenho muito cuidado quanto a isso, sabe? Teve uns frasquinhos nato, alguma coisa, que o pessoal comprava, dava uma tremedeira neles, assim, sabe? E daí, esse pessoal pagava, sei lá, R$150 na internet, né? Vinha ali na farmácia, ó, essa é a composição do Night emagrecedor, sei lá. Faz um orçamento pra mim? Douglas, dava tipo R$40. E eu emagreci 10 quilos em um mês. Mas chegava a tremer. Daí eu falei, tá. E daí você acha que dentro desse nato alguma coisa tem o que tá escrito aqui. Então, assim, sabe? São umas coisas que... É suspeito, né? Entendeu? Daí, assim, ó, por exemplo, fiz um orçamento, deu R$40. Lá na internet, não sei em qual site, você comprou a 150. Não sei, sabe? Tem umas coisas que... E como que o pessoal se ilude, né? Rapaz, de achar que é natural, de te trazer um desconforto. É uma ilusão, né? Acho que talvez pela propaganda que é feita, né? É claro, é que nem você falou antes. Querem coisa imediata, rápida, que resolva. Mas eu não sei até que ponto isso é bom, entendeu? Pra nossa saúde mesmo. Né? Será que em um mês eu emagrecer 10 quilos tomando essa fórmula que eu nem sei o que tem dentro, que diz que tem dentro isso, sabe? Eu não sei até que ponto é necessário. Que vale a pena, né? Exatamente. Ó, porque dependendo, eu não vejo ninguém falando que tá melhor. Ó, com todos esses remédios, com todas essas canetas, ou Ozempic, tudo que passou. Você já notou que ninguém tá falando que tá melhor? Tá todo mundo só falando que tá magro? Porque existe só, eu perdi já muito peso, gente. Eu já perdi, voltei. Eu tenho que aprender a ter uma constância. Mas a primeira característica que eu tenho nos meus 10 primeiros quilos que sai de mim, primeiro é uma vitalidade fora de base. Você não tá vendo ninguém falar isso.
Ó, eu emagreci, como que você tá? Eu tô melhor, né? Agora eu tô mais leve. Só sinto um sono, cansaço, estresse, raiva, Mas vontade sabe de o que eu morrer. vejo algumas mulheres, não sei se vocês já percebem, tipo, já se encurvando assim, ó, né? Então, assim, até que ponto que a estética vale, sabe? Mais do que a saúde? Até que ponto isso vale? Então, assim, né, que nem você falou, traz vários benefícios, né? Resolve muitas coisas, mas realmente, sem acompanhamento, sem realmente se cuidar, eu fico em dúvida em relação a isso. E a gente tem que ter muito cuidado porque é o nosso corpo, né? Tem coisa que, dependendo da atitude que a gente tomar, agora a consequência lá na frente pode ser irreversível. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes a gente gasta pouco agora para ter que gastar um monte lá Mas na frente. é isso que nós falamos, né? Por exemplo, com o cuidado que nós temos com as crianças. Hoje na gestação, né? Então, o cuidado que eu tenho que ter agora, para que lá na frente o meu filho, né, vai ter reflexo disso, né? Eu falo assim, é claro, a gente não precisa ser assim extremistas, né? Não vou comer, né? A gente tem que ter equilíbrio em tudo, mas fazer e ter cuidado, né? E pensar realmente lá na frente, porque senão uma hora essa conta vai fechar. Chega, né? E cobra caro, né? Exatamente. Meus queridos, dá mais uma olhadinha nos nossos apoiadores, na galera que tá conosco aí. E segue eles, comenta, compartilha, avisa que você tá vendo essa galera aqui no Pode Viver. O método Novos Passos é o maior treinamento do Brasil de humanização para a educação. Foi o melhor curso da minha vida. Realmente, curso maravilhoso. Vale a pena, vale a experiência. É para toda a área. É uma experiência maravilhosa. Se tiver a oportunidade, faça. O MNP é extraordinário. Eu sou a nova Márcia depois desse evento. É excelente, é um curso excelente. Para mim está sendo muito gratificante. Cara, é extraordinário. Não tenho outra palavra para definir, eu tô apaixonada. Nós acreditamos que a mudança na educação vem de dentro para fora. Uma experiência, uma imersão de 3 dias que tem mudado a vida de muitos profissionais da educação. Seja bem-vindo ao MNP. Método Novos Passos, o maior treinamento do Brasil para a educação. Eu nunca mais vou te deixar. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão.
somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Voltando aqui, mais uma vez te lembrando, estamos no Spotify, entra lá, comenta, curte, escuta, baixa, dá um download. Douglas, vou viajar. Douglas, eu vou aqui arrumar, eu vou trabalhar, eu vou limpar a casa, eu vou carpir o quintal. Não importa, com o Spotify você pode viver aonde você quiser. Todo esse conteúdo na palma da sua mão. Vai ser fantástico você poder compartilhar tudo isso junto com a gente. Lu, dá para acreditar que nós já estamos mais de 1 hora aqui conversando, falando sobre saúde, falando sobre vida. Um assunto muito legal. Vou dar várias dicas para aquele amigo meu que está fora do peso, gordo, imenso. Né? Lu, para essas mulheres que estão aqui com a gente, para essas mães, para essas esposas, para todas essas mulheres que precisam se colocar em primeiro lugar, eu queria pedir para você dar um conselho, uma dica, uma ideia, para a gente poder encerrar esse podcast visando que elas possam ser melhores, principalmente na sua saúde. Eu acho que assim, é questão de mulher mesmo, de não se culpar, de se cobrar muito. A gente tem que se permitir. E não é egoísmo querer se cuidar. Porque é que nem eu comentei, nós estando bem, todo o nosso lar, nossa casa, nosso trabalho, onde a gente vive, o nosso redor vai estar bem. Então, não tenha medo de se colocar em primeiro lugar, de se cuidar, desde saúde, autoestima, beleza, a parte espiritual que nos traz tantos benefícios, nos acalma tanto, né? Nos centraliza, nos coloca no nosso lugar. Deixar um pouquinho os nossos de lado e se cuidar mesmo, se permitir. E o que a gente falou tanto de fazer acontecer, né? Caiu, levanta, no outro dia vamos para academia, vamos rezar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Lu, foi fantástico estar com você aqui. Eu só tenho um carinho, uma admiração por você e pela sua família. O seu marido, né, o Renan, que eu falo isso muito, né, lá. O Renan é um cara diferenciado, né? Eu falar isso é uma coisa chovendo molhado para você, você conhece ele. Uhum. O Forja tem um carinho, uma gratidão por ele. É um líder muito forte lá dentro, né? Ele tomou um posicionamento e tem uma galera lá que admira ele demais. E saiba que é uma honra para minha família estar junto com a sua família. Muito, muito, muito obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe. Imagina, Douglas. Eu tenho o prazer de estar com vocês sempre. Minha admiração por você, pela Aline, por tudo que vocês fazem, né? Desde Moriá, desde das guerreiras. Eu sou apaixonada pelas guerreiras. Eu acho que toda mulher deveria fazer parte dessa turma, porque mesmo você sendo homem, né? Você passa tudo o que nós precisamos saber e escutar, né? E aprender e rezar. Então, assim, gratidão eterna. Eu convido todas as minhas amigas e colegas, todo mundo que vai vindo de acampamento, que a gente vai conhecendo, eu vou convidando, porque realmente é uma coisa que a gente precisa para a nossa vida. Obrigado, minha irmã. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou, que Deus os abençoe. Espero você no nosso próximo Pode Viver.